Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro combate de blogs aqui no tv24.pt. É uma iniciativa diferente que vamos lançar a partir de hoje, tendo como mote, de facto, as eleições legislativas. A campanha já arrancou em força, todos os candidatos estão na rua e nós vamos ter aqui todos os dias até ao último dia de campanha, sexta-feira, dia 25 de setembro, sempre um representante de um blog que defende à direita e um que defende a esquerda. Pelo menos tentamos assim definir, com um painel bastante alargado e, penso eu, muito interessante. Para o primeiro dia temos então aqui presente o Nuno Ramos de Almeida, que ele escreve no blog 5 Dias, e o João Gonçalves, do Portugal dos Pequeninos, eles que vão então protagonizar o primeiro combate, pelo menos assim apelidamos, e esperamos que seja bem enriquecedor para vocês que estão aqui a ver-nos a partir de agora. Nuno, primeiro, bem-vindo. Um primeiro assunto, e aquele que de facto está a marcar o dia, é a questão do TGV. Manuela Ferreira Leite falou nessa questão durante o debate com José Sócrates, falou da questão da intromissão dos espanhóis na política portuguesa e nesta questão do TGV, que ela não tinha que estar a defender os interesses espanhóis, mas os interesses portugueses. Isso tem tido repercussão ao longo de domingo, ao longo de segunda-feira, de facto tem marcado a campanha. Qual é a tua perspectiva em relação a isto? De facto é algo que tem que ser assim, tem que ser colocado nestes termos, Portugal e Espanha, os interesses de Portugal e de Espanha? Eu acho que devemos dividir o que é a política dos pequenos episódios e dos pequenos faits-divers com a política real e a discussão real. E para mim a discussão real é se, por um lado, os grandes investimentos do Estado podem ser motor ou não do desenvolvimento, e se, por outro, o TGV pode ser parado. E esta questão, para mim, não é absolutamente clara. Isto é claro que a política do Estado não pode passar apenas por grandes investimentos, sobretudo numa altura que, ao contrário do que diz José Sócrates em relação a Manuel Ferreira Leite, existe uma economia que não está não só em recessão, mas que está profundamente endividada. Portanto, é claro que isso pode não ser assim ou não terá que ser assim. Mas não é claro, para mim, que Portugal possa ficar fora do TGV. Isto é, que uma rede europeia que vai ser construída com todos os países, nós possamos ficar desconectados, e se isso não pode ter um custo social e um custo político, um custo grande em relação ao futuro. Como não tenho certeza sobre esta matéria, e acho que nenhum dos candidatos explicou de uma forma concreta, acho que era uma discussão que valia a pena ter, para além da pequena discussão de Manuela Ferreira Leite ser ou não ter sido do Santander, Manuela Ferreira Leite ter ou não ter dito que não devíamos optar politicamente em relação a um investimento por causa que isso agrada aos espanhóis. Para mim isso tem uma importância muito reduzida, mesmo que seja um erro de linguagem. João, a tua opinião sobre isto? Eu julgo que a questão fundamental para dia 27 é só uma, e aí é saber se os portugueses se sentem mais confortáveis, estão melhores, se sentem melhor no seu bolso, na sua cabeça, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, do que estavam há 4 anos. A história do TGV, tal como ela tem sido colocada pela doutora Ferreira Leite, parece-me correta. Ou seja, um grande problema da economia nacional é um problema externo, é o nosso endividamento externo. Cada dia que passa, isto parece já um lugar comum, mas vamos ficando um bocadinho mais pobres, como diz o Medina Carreira, com alguma graça amarga, quando acabarmos aqui de falar já estamos endividados não sei quantos mais milhões de euros lá fora, e essa é que é a grande questão. É evidente que as campanhas eleitorais vivem de fé-diver. A história dos grandes investimentos públicos postos nesta circunstância, neste momento, parece-me completamente redundante, porque a grande questão é esta. Isto é oportuno falar nisto nessa altura, de facto, sobre este assunto? Não, a questão é, vamos lá ver, como o Nuno falou em investimentos públicos, muito bem. Eu também, qualquer pessoa é favorável aos investimentos públicos, sobretudo num país com as carências que nós temos. Agora,
temos que ver quais são aquilo que o Salazar chamava as circunstâncias ocorrentes. Uma coisa é eu ter dinheiro para fazer determinadas coisas, outra coisa é eu não ter dinheiro. Portanto, como eu costumo dizer, não ter dinheiro é mesmo isso, é não ter dinheiro. O resto é conversa de chacha. E, portanto, toda esta coisa que houve agora por causa dos espanhóis e não sei o quê, já acho de um mau gosto um ministro espanhol vir comentar, foi o que ele fez, a campanha interna portuguesa. Portanto, já tínhamos tido com o número 1 do governo espanhol, quando das europeias, que veio até de Falcon, acho eu, um comício do PS, com o sucesso que se viu, e agora temos um ministro a comentar diretamente um candidato a primeiro-ministro português. Portanto, isso não me parece muito correto, mas enfim, está a alimentar, pelos vistos, este primeiro dia ou segundo de campanha, pronto, ok, deliciem-se com isso. Então passemos... Já em relação à parte do investimento público, eu acho que é preciso ver se há investimentos que têm sentido em relação às necessidades do país ou se há investimentos que têm sentido em relação às necessidades das empresas que constroem esses investimentos. E o que acontece é que nestes 30 anos do Bloco Central há uma profusão de obras de betão que às vezes as pessoas podem ficar a pensar que não têm nenhum sentido. Nós temos 25 autoestradas, um terço delas não têm tráfego suficiente. Vamos construir uma terceira autoestrada que já se considera chamada Rosa Laranja, porque as culpas são dos dois partidos do Centrão, e para o Porto. São tudo investimentos que não têm muito sentido, senão para as empresas que ganham essas autoestradas. Eu acho que estas eleições, aquilo que nós vamos discutir, não são estes 4 anos, mas os 30 anos, daí a minha discordância. Vamos discutir se é possível uma alternativa vamos discutir o 25 de a esta Abril também? Não, e se calhar a República e a monarquia, se isso der isso jeito. É um absurdo. Mas eu acho que nós agora vamos verdade... discutir só uma coisa. Os portugueses, no dia 27 de setembro, quando entrarem na cabine de voto, pensam assim: estou melhor na minha vida pessoal, profissional, a sociedade, as pessoas que eu conheço, os meus amigos, a minha família, estão melhores hoje, dia 27 de setembro, do que estavam algures em março ou fevereiro de 2005, quando este governo ganhou as eleições. Se o termo de comparação é o Santana Lopes, eu acho que estamos a dar votos ao Sócrates. Agora, em relação àquilo, eu acho que era importante ver a seguinte coisa. As políticas que temos assistido são políticas, muitas vezes, do Bloco Central. Quando nós vemos a Brisa, ou quando nós vemos a Motengil, ou quando nós vemos um conjunto de empresas, têm pessoas do PS e do PSD às camadas geológicas que são colocadas depois de estarem no governo. Portanto, aquilo que vai acontecer, e é uma coisa com um certo humor, é que pela primeira vez vamos ter umas eleições onde o chamado Bloco Central poderá ter menos de 70% dos votos. E se calhar vamos acabar, depois dessas eleições sem maiorias, na única maioria possível, que é o Bloco Central. Mas isso seria esclarecedor, porque teríamos, pela primeira vez, que aqueles dois partidos que fazem a mesma política aparecem juntos no governo e a assumir a responsabilidade desse governo. Parece-me que está claro, Nuno, e eu acho que concederás isso à Presidente do PSD, que com ela não há bloco, com ela e com este líder do Partido Socialista não há blocos centrais. Mas eu acho que se o PS perder ou tiver um resultado muito baixo, provavelmente não será José Sócrates que ficará. Não estou a ver a governar em minoria com esse espírito de alto que é tão característico. Mas temos que pôr também a hipótese destas eleições serem uma espécie de eleições preliminares para outras daqui a algum tempo. Existe essa hipótese. O que é que achas sobre essa hipótese? Achas que há um governo, como já se tem dito, um governo a prazo, 2 anos, 1 ano e meio, e depois aí encontrar uma solução para um governo maioritário? Eu acho que as pessoas devem votar e devem sair da ditadura do voto útil entre o PSD e o PS, dizendo que só eles é que vão ser governo. Para ti não tem que haver essa questão, não é? Não, porque o que nós vamos eleger são deputados e as pessoas têm o direito a pensar que há alternativas à política que existiu do PS e do PSD. Mas estou de acordo com o que diz o João Gonçalves, que não havendo maiorias e não havendo um entendimento de interesses que clarifique as coisas entre PS e PSD, provavelmente, não constituindo uma maioria de PSD-CDS, não havendo um entendimento com os partidos à esquerda, com o engenheiro José Sócrates, provavelmente haverá eleições em 2 anos, ou com tentativas de aguentar um governo parlamentar. Eu acho que, comentando o que o Nuno disse sobre o Parlamento, quer dizer, nunca o Parlamento foi tão apoucado nestes 4 anos e meio de maioria absoluta, nem tão pouco tanto subalternizado. E agora está tudo preocupado com a história de que, bem, vamos eleger... Nós sabemos que vamos eleger deputados, mas também sabemos para que é que servem os deputados. É evidente que se a circunstância for... Se calhar tem que se votar noutros partidos, porque até agora para pouco. Não, a questão é esta. Se, como eu acho que
que é a melhor solução é, de facto, haver um governo minoritário e a minha declaração de interesses vai no sentido de que esse governo seja esfiado pela doutora Ferreira Leite. É também isso, quer dizer, isso obriga a que haja, por um lado, o Parlamento eventualmente durante pouco tempo se torne um bocadinho mais adulto do que foi nestes 4 anos e meio, porque realmente esta última prestação parlamentar, estou a falar em geral, não estou só a falar da maioria do engenheiro Sócrates, foi desastrosa, eu acho que a imagem que o país tem do Parlamento deve ser o órgão de soberania mais, nem os tribunais, não é? Sim, mas isso é habitual em todo o lado, não é? Quer dizer, o discurso do taxista há de ser sempre assim, não, mas mesmo não é que o Parlamento só, funcionasse bem. Acho que mesmo na Finlândia ou na Suécia nós, devem tirando ter os primeiros Parlamento, anos do regime, em que de facto havia aquela coisa da democracia, da participação, etc., a partir de determinada altura nós começámos, como qualquer democracia, a focalizar na criatura que vai esfiar o governo. Mas ninguém quer saber, pouco longe. Até porque o sistema eleitoral, como sabes, que é semipresidencial. Não, o sistema eleitoral para a Assembleia da República é um sistema, o método Donte, permite eleger criaturas que nós nunca estamos a votar em pessoas que não sabemos quem são. Passado poucos meses são substituídos, por exemplo, há partidos como o Partido Comunista, passa a vida a rodar os seus deputados. Por acaso o Partido Comunista não, o Bloco é que passava, mas já não é. Agora é mais o PS. É mais o PS. Sim, os outros partidos, ou porque metade das pessoas vão para o governo ou para as tais empresas, não sei o quê, portanto também sai tudo e entram tipos obscuros que nós nem sabíamos que estavam nas listas. Portanto, essa história, mas eu a acho que é um das dado listas... positivo que tu estás a dizer. Isto é, um Parlamento que tem maior capacidade de intervenção, porque não havendo uma maioria, a maioria tem que negociar com o Parlamento, é também um governo que negocia com a sociedade. E um dos problemas deste governo é que não negociou. Sim, não nos esqueçamos, mas assim, o Presidente da República é evidente que a partir não de pode, 27 à noite, não pode superar uma maioria nova. Não é? Quer dizer, mas o Presidente da República, com toda a sua vontade e determinação e da sua família também, não vai conseguir insuflar deputados onde eles não existem. É evidente. Não vai conseguir. O que eu acho é que, de alguma forma, esta maioria absoluta não nos trouxe espaço social. Não nos trouxe espaço social porque o Governo fez a maior parte das reformas, algumas que podiam ser corretas, afrontando aqueles que são as pessoas para quem a reforma era feita também. Foi dado um mau uso político, social, económico, etc. a essa maioria, porque houve duas maiorias, esta é a terceira, tirando o Bloco Central, que foi construída politicamente a posteriori, portanto, maiorias resultantes diretamente do voto. Esta foi a terceira, as outras duas, as do Cavaco Silva, como gosto ou não, resultaram, inclusive ao nível da concertação social. Aqui há um problema. Portanto, há um problema que, na minha opinião, tem um nome, tem um rosto. E, portanto, é esse rosto, é esse nome e é esse balanço. Esta é a quarta, tens de contar a segunda esse do Sá Carneiro. Sim, mas era compósita, não era monocolor. Portanto, monocolores temos duas do Cavaco e temos esta do Sócrates. Portanto, isto é tão mau, estes 4 anos e meio, que vamos ter temos neste momento na circunstância de um tipo que tem uma maioria absoluta de 45%, não era propriamente uma coisa desprezível, até poder perder as eleições. A minha ideia, a minha contradição com o João Gonçalves é que eu acho que não foram só estes 4 anos que foram maus. Sim, eu sei que tu gostas de pôr tudo no pacote. Claro, mas eu dei-te um eles exemplo estão todos no mesmo pacote. Não, mas eu digo, mas dentro do pacote, dei agora o exemplo das duas maiorias absolutas do Cavaco, é uma diferença abissal. Sim, até mas nós mesmo temos em um termos problema, de quer cultura dizer, o que nos salva é que nestes sucessivos alargamentos da União Europeia fizeram entrar a Roménia, porque por este ritmo e por o ritmo destes governos todos, nós estaríamos na cauda da Europa e qualquer dia na cauda da Ásia. Mas nós estaríamos com sempre na cauda de tudo onde estivermos. Isso aí não é por estarmos... Eu gosto do teu otimismo, mas eu acho que não é obrigatório. Andamos sempre na cauda. Isso aí podemos estar em menos um bocadinho, andar uns mas acho que não é obrigatório. Mas andamos sempre, nós somos periféricos. Isto não sei. Sim, mas o facto de sermos periféricos não significa... Somos mentalmente periféricos, somos politicamente periféricos, somos culturalmente periféricos. Depois deste apelo ao suicídio por parte do Gonçalves, eu acho que podíamos pensar numa alternativa. Não, acho que podíamos pensar numa alternativa e uma alternativa poderão ser os pequenos partidos, uma vez que existe uma grande... É provável que o CDS, o Bloco de Esquerda e o PCP se coligam. Isso podemos garantir. Sim, só para mas agora, mas algum desses partidos tem fio de poder, o CDS e o PP já se sabe que teve os pequenos partidos têm a capacidade, num quadro onde não existe maioria absoluta, de alterarem e modificarem as agendas dos grandes partidos. E até pode haver reconfigurações dos partidos a seguir ao desastre destas eleições. Isto é possível, por exemplo, que se o PS for derrotado, haja uma inflexão da sua política ou até haja
coisa que eu acho difícil, um cenário alemão, que é um cenário de uma parte, de uma ala esquerda do PS, que se autonomiza. Isso será possível em Portugal? Nada é possível e impossível. O tempo dirá se é possível. As coisas, nós temos a mania de que as coisas se veem há 4 anos. Se eles removerem o Sócrates, ficam contentes e felizes. Não, contentes e felizes não, mas haverá um desanuviamento, Sim, como é evidente. Esta eucaliptização do PS em torno de meia dúzia de pessoas que ainda por cima não têm densidade nem política, nem, a meu ver, democrática. Isso vai pesar num partido com pergaminhos como o PS. Não é? Eu não sou socialista, mas não é preciso ser socialista para concluir isto, não é? Sim, eu acho que o que se pode dizer é assim, a política não acaba nestas eleições. E se for visível que há uma se calhar começa nestas eleições, como dizia o Político Valente na sexta-feira. Mas poderá começar se calhar pode ser, pode recomeçar de outra maneira. Acho que é um excelente mote, até para entrarmos numa fase final. Vocês vão ter uma oportunidade para virem cá outra vez, cada um de vocês, mas queria que perspectivassem o caminho que esta campanha poderá seguir. Foi marcada por fé diversos, como disse o João há pouco, e vai ser, até agora, continuará a partir de agora, continuará a ser. Casos concretos que podem vir a ser jogos sujos. Eu acho que essa, não sei se queres começar, João. Não, diz. Não, eu acho que as campanhas, por muito profundas que queiram ser, o próprio aparelho de comunicação, o próprio esquema geral da política faz que aquilo que seja retirado, mesmo que eles leiam os Lusíadas, é a altura em que o livro caiu em cima da cabeça do secretário. Portanto, quer dizer, isto vai acontecer sempre, não vai ser na campanha que as pessoas vão formar a opinião, a menos que alguém atropele os escoteiros. Então, nesse caso, só um escoteiro, o Ferreira Leite atuar um dos escoteiros, vai ser um tiro no pé tão grande que isso vai marcar a campanha. Agora, do ponto de vista do conteúdo, isso não vai acontecer nada na campanha que seja absolutamente relevante, além do desperdício de dinheiro. Concordo com o Nuno. Nem estes debates foram para aí 10, ou quanto é que foi, também não me parece que tenham... Quem já estava convencido continuou, ou ficou mais, ou... Não, mas foram bons para a cultura geral, pelo menos. Sim, isso foi. O Primeiro-Ministro leu os programas dos outros partidos. Pois foi. E para ele, em certo sentido, não foi completamente mau. Mas não é por aí, ele tem razão, quer dizer, já as pessoas não ligam, a vida das pessoas passa por outras coisas. Mesmo que antes havia esta coisa de haver 4 canais generalistas obrigados a passar as campanhas na televisão, também banaliza a coisa, ou seja, as pessoas hoje têm outros motivos de distração, não é? Até a própria campanha na televisão é entalada entre, por exemplo, no vosso caso, ontem eram os morangos com açúcar, ou não sei o quê. Ou seja, a política está desvalorizada por natureza. Tirando uma boca, portanto, há um dia que há uma boca mais divertida e pronto, e a comunicação social escolar. Os caroços da fruta da Carolina do Patrocínio fizeram mais notícias do que qualquer medida económica. Ok, muito obrigado aos dois. Ficou aqui o primeiro combate de bloggers no tv24.pt. Aqui vai ser sempre assim até 25 de setembro. Uma pessoa ligada à esquerda, uma pessoa ligada à direita. Vai haver muita divergência como houve hoje. Esperamos por vocês já amanhã para um novo combate de bloggers.